Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Vamos começar de maneira não muito otimista, mas as coisas mudam ao longo do livro. Página 98. E quanto aos chimpanzés, nossos parentes mais próximos que ficamos sabendo que se desmembravam uns aos outros? Não são prova viva de que a sede de sangue está em nossos genes? Este continua sendo um ponto discutível. Entre outras coisas, estudiosos discordam quanto à questão de por que os chimpanzés se atacam. Alguns dizem que a culpa é da própria interferência humana, afirmando que, se alimentássemos os chimpanzés com bananas regularmente, como fazia Jane Goodall na Tanzânia, isso os tornaria mais agressivos. Afinal, ninguém quer ficar sem uma daquelas delícias. Por mais tentadora que parecesse, essa explicação não me convenceu. Ela surgiu a partir de um grande estudo de 2014, apresentando dados coletados em 18 colônias de chimpanzés durante um período de 50 anos. Por mais que o examinassem, os pesquisadores não encontravam nenhuma correlação entre o número de chimpanzés assassinados e a interferência humana. Os chimpanzés, concluíram, eram igualmente capazes de selvagerias sem nenhum estímulo externo. Felizmente, nossa árvore genealógica tem outros galhos. Os gorilas, por exemplo, são muito mais pacíficos, ou melhor ainda, os bonobos, esses primatas de pescoço atenuado, mãos com os ossos finos e dentes pequenos, preferem passar o dia brincando. São extremamente amistosos e nunca se tornam totalmente adultos. Remete a alguma coisa? Sim, os biólogos desconfiam que, assim como o Homo sapiens, o bonobo se domesticou. Incidentalmente, o rosto do bonobo parece o rosto humano. Se quisermos traçar paralelos, devemos começar por aqui. Mas quanto na verdade é relevante esse caloroso debate sobre o nosso parente mais próximo? Os humanos não são chimpanzés, tampouco nós somos bonobos. Ao todo, existem mais de 200 espécies de primatas, com variações entre elas. Ao todo, existem mais de 200 espécies de primatas, com variações significativas entre elas. Robert Sapolsky, renomado primatologista, acredita que os macacos têm pouco a nos ensinar sobre nossos ancestrais humanos. Essa é uma discussão vazia. No entanto, precisamos retomar nossa verdadeira pergunta. Aquela que opôs Hobbes a Rousseau. Quão violentos eram os primeiros seres humanos? Já disse que há duas maneiras de descobrir. Uma, estudando os caçadores-coletores do mundo moderno, que continuam levando a mesma vida que nossos ancestrais. E outra é escavar uma busca de outros ossos remanescentes que nossos ancestrais deixaram para trás. Vamos começar pela primeira. Eu já mencionei The Fierce People, de Napoleon Chagnon. Só um minuto. De Napoleon Chagnon, o livro sobre antropologia mais vendido de todos os tempos. Chagnon mostrou que os Yanomami da Venezuela e do Brasil gostam de uma guerra em que os homens Yanomami homicidas têm 3 vezes mais filhos que suas contrapartes pacíficas, medrosos, nas palavras do Chagnon. Mas quão confiável é essa pesquisa? O consenso científico atual é de que a maioria das tribos que ainda vive como caçadores-coletores hoje não é representativa da forma como nossos antepassados viviam. Essas tribos estão imersas até as orelhas na sociedade civilizada e têm contatos frequentes com agricultores e urbanoides. O simples fato de terem sido acompanhadas por antropólogos já as torna contaminadas, como estudo populacional. Por acaso, poucas são mais contaminadas que as dos Yanomami. Em troca da ajuda da tribo, Chagnon distribuiu machados e facões, e depois concluiu que aquele povo era terrivelmente violento. E a afirmação de Chagnon de que os assassinos tinham mais filhos que os defensores da paz, isso não confere. Isso porque ele cometeu 2 erros graves. O primeiro, deixou de levar em conta a idade
Os assassinos de seu banco de dados eram em média 10 vezes mais velhos que os medrosos. Por isso, os que tinham 35 anos tinham mais filhos que os de 25. Nada surpreendente. Outro erro fundamental de Shannon foi só ter incluído a progênie dos assassinos, que continuam vivos. Desconsiderou o fato de que pessoas que matam outras pessoas em geral recebem o troco. Vingança, em outras palavras, ao ignorar esses casos, pode-se argumentar que quando só se olha para os ganhadores, vale a pena jogar na loteria. Depois da visita do antropólogo, os Yanomami acrescentaram uma nova palavra ao vocabulário, antro. Definição: um poderoso não humano com tendências profundamente perturbadas e excentricidades malucas. Em 1995, esse antro específico foi proibido para sempre de voltar ao território Yanomami. Fica claro que é melhor ignorarmos os best-sellers de Chagnon. No entanto, ainda nos resta o testemunho de mais de 800 páginas do psicólogo Steve Pinker, com todos os gráficos e todas as tabelas, como prova autorizada de nossa natureza violenta. Em Os Anjos Bons da Natureza, Pinker calcula a média de taxa de homicídios em 8 sociedades primitivas, chegando a alarmantes 14%. Esse número apareceu em publicações respeitadas, como a Science, e foi interminavelmente regurgitado por jornais e pela TV. Quando outros cientistas analisaram o material de referência, contudo, descobriram que Pinker misturou algumas coisas. Esse trecho do livro pode ficar um pouco técnico, mas precisamos entender onde ele errou. A pergunta a que desejamos responder é: quais povos que continuam sendo caçadores e coletores até hoje são representativos de como os humanos viviam 50 mil anos atrás? Afinal, nós éramos nômades durante 95% da história humana, vagando pelo mundo em grupos pequenos e relativamente igualitários. Pinker optou por se concentrar quase exclusivamente em culturas híbridas. Há povos que caçam e coletam, mas que também montam cavalos, ou vivem juntos em assentamentos, ou se dedicam em parte à agricultura. Todas essas atividades são relativamente recentes. Os humanos só começaram a plantar 10 mil anos atrás, e os cavalos só foram domesticados 5 mil anos atrás. Se quisermos entender como nossos ancestrais distantes viviam há 50 mil anos, não faz sentido extrapolar a imagem de povos que têm cavalos e plantam hortas de legumes. Contudo, mesmo se aceitarmos os métodos de Pinker, os dados são problemáticos. Segundo o psicólogo, 30% das mortes entre os Axé, no Paraguai, tribo número 1 de sua lista, 21% de mortes entre os Hiwi, na Venezuela, e na Colômbia, tribo número 3, são atribuíveis a guerras. Poderia parecer que esses povos estão a fim de sangue. O antropólogo Douglas Fry se mostrou cético. Revisando as fontes originais, ele descobriu que todos os 46 casos que Pinker classificou como mortalidade de guerra, entre Axé, na verdade, no Paraguai, se referiam a membros da tribo listados como mortos a tiros por paraguaios. Ou seja, isso é uma história recente. Na verdade, os Axé não se matavam entre si, mas eram implacavelmente perseguidos por mercadores de escravos e atacados por fronteiriços paraguaios. Diz a fonte, enquanto eles mesmos desejam uma relação pacífica com seus vizinhos mais poderosos. O mesmo acontecia com os Hiwi. Todos os homens, as mulheres e as crianças enumerados por Pinker como mortos em guerra foram assassinados em 1968 por criadores de gado locais. Isso é história recente, então não conta. E lá se vão as férreas taxas de homicídio. Longe de matarem uns aos outros habitualmente, esses nômades forrageadores eram vítimas de fazendeiros civilizados empunhando armas avançadas. Gráficos e tabelas que mostram porcentagens transmitem um ar de objetividade científica, escreve Fry, mas nesse caso é tudo ilusão. O que podemos aprender então?
da antropologia moderna. O que acontece se estudarmos uma sociedade que não vive em assentamentos, não planta nem tem cavalos, uma sociedade que possa servir de modelo para a maneira como vivíamos antigamente? Você adivinhou. Quando estudamos esse tipo de sociedade, constatamos que a guerra é raridade. Baseados numa lista de tribos representativas coletadas pela revista Science em 2013, Douglas Fry concluiu que os nômades caçadores-coletores evitam a violência. Preferem resolver seus conflitos conversando ou simplesmente se mudando para o vale ao lado. Bem parecido com o que faziam os meninos de Ata. Quando os ânimos se exaltavam, eles iam para locais diferentes da ilha para esfriar a cabeça. Além disso, há muito os antropólogos pressupõem que as redes sociais pré-históricas fossem pequenas. Pensavam que vagávamos pela selva em bandos de 30 a 40 familiares, que qualquer encontro com outros grupos logo resultava em guerra. Mas em 2011, porém, uma equipe de antropólogos norte-americanos mapeou as redes sociais de 32 sociedades primitivas no mundo inteiro. Dos Nunnamuit, do Alasca, aos Veda, do Sri Lanka. O que acontece é que os nômades são extremamente sociais. Estão sempre se reunindo para comer, festejar, cantar e se casar com os integrantes dos outros grupos. É verdade que andam em pequenos clãs de 30 a 40 indivíduos, mas esses grupos consistem principalmente de amigos, não de famílias, e também estão sempre trocando de membros. Em consequência, os forrageadores têm uma grande rede social. No caso dos Axé do Paraguai e dos Hadza da Tanzânia, num estudo de 2014, estimou que, em média, um membro da tribo chega a conhecer até 1.000 pessoas durante a vida. Em suma, temos todos os motivos para considerar que, em média, os humanos pré-históricos tinham um grande círculo de amigos. Seguidos encontros com novas pessoas significava continuamente aprender coisas novas, e só assim conseguimos ficar mais inteligentes que os neandertais. Existe outra maneira de resolver a questão sobre a natureza agressiva dos primeiros homens, escavando. Evidências arqueológicas podem ser a melhor esperança de resolver o debate entre Hobbes e Rousseau, pois os registros fósseis não se contaminam por pesquisadores, como acontece com as tribos. Só há um problema. Os caçadores-coletores viajavam com pouca bagagem, não tinham muita coisa e não deixavam muito pelo caminho. Felizmente para nós, existe uma importante exceção: pinturas nas cavernas. Se o nosso estado de natureza era uma guerra de todos contra todos, à la Hobbes, seria de esperar que alguém, em determinado momento desse período, tivesse pintado um retrato dessas ocorrências. Isso, porém, nunca foi encontrado, enquanto existem milhares de pinturas em cavernas desse período sobre caça a bisontes, cavalos e gazelas. Não há uma única representação de guerra. E quanto aos esqueletos antigos, Steven Pinker cita 21 escavações mostrando uma taxa média de assassinatos de 15%. No entanto, como antes, nesse caso também a lista de Pinker é um pouco confusa. 20 das 21 escavações datam de um período posterior à invenção da agricultura, à domesticação de cavalos e ao surgimento de assentamentos, o que os torna bem recentes. Então, quantas provas arqueológicas existem sobre as primeiras guerras, antes dos tempos da agricultura, da domesticação de cavalos e da vida em sociedades estabelecidas? Quantas provas há de que a guerra faz parte da natureza humana? A resposta é sempre quase nenhuma, não há provas. As pinturas rupestres seriam um bom exemplo. Até hoje, existem cerca de 3.000 esqueletos de Homo sapiens desenterrados de 400 sítios suficientemente antigos para nos dizer alguma coisa sobre nosso estado natural. Os cientistas que vêm estudando esses sítios não veem evidências convincentes de guerras pré-históricas. Em períodos mais recentes, a história é diferente. A guerra não retrocede para sempre no tempo, diz o renomado antropólogo Brian Ferguson. Ela teve um começo.
Vou parar aqui então, final do capítulo 4. O próximo vai ser o capítulo 5, a maldição da civilização. Então vamos continuar tentando entender no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.